Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro com a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus hoje possa iluminar o nosso dia, abençoar a nossa caminhada e nos fazer nos sentir cada vez mais amados por Deus. Jesus hoje quer tocar profundamente os nossos corações e para isso é preciso que a gente acolha essa Palavra de Deus num lugar mais tranquilo. Eu te convido a escolher aquele lugar onde você possa entrar em intimidade com a Palavra de Deus. E vamos pedir a ação do Espírito Santo de Deus, aquele que vem para consolar os nossos corações, iluminar nossa mente e nos preparar para ouvir tudo aquilo que Jesus hoje quer nos dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos meditar o Evangelho do dia, que está em Mateus capítulo 18, versículos de 12 a 14. Tome a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. Uma delas se perde. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se perdeu? E quando a encontra, sente mais alegria que pelas 99 que não se perderam. Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu convido a vocês a reler novamente esse texto. E assim, a cada palavra que nós vamos lendo e meditando, Jesus ele quer fazer conosco essa experiência de amor, de cuidado, essa experiência de pastor que cuida das ovelhas, que se preocupa com cada uma das suas ovelhas, aquelas ovelhas que estão mais próximas dele, mas sobretudo Jesus se preocupa com aquelas ovelhas que se perderam, que se desgarraram, que deixaram de ouvir a voz do pastor. Esse texto de hoje vem nos falar da ovelha perdida. E Jesus ele conta essa parábola porque ele próprio é o pastor que nos conduz. Ele próprio é o pastor que se preocupa com cada uma das suas ovelhas. E sabemos bem que as ovelhas conhecem o pastor pela sua voz. E o pastor conhece cada ovelha pelo nome. A parábola de hoje vem nos falar de um homem que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E assim, quando essa ovelha se perde, ele deixa lá na montanha as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida, aquela ovelha rebelde que saiu da presença do pastor. E quando esse homem ele encontra essa ovelha perdida, ele se alegra muito mais com ela do que com aquelas 99 que ficaram lá no redil. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus hoje ele quer falar no nosso coração? Jesus hoje se apresenta como o pastor que nos conduz. E assim é preciso que a gente esteja com os nossos ouvidos bem atentos para ouvir a voz do pastor, para que a gente não se perca, para que a gente não saia desgovernados, sem saber a quem ouvir, sem saber a quem obedecer, sem saber o caminho a seguir. E muitas vezes nós somos aqui como essa ovelha que se perdeu, essa ovelha rebelde que se afastou do pastor e assim começa a viver uma vida desregrada, uma vida sem direção,
Todas as vezes que nós deixamos de ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus, aquele que nos conduz, aquele que nos anima, aquele que nos traz para junto de si, nós somos uma ovelha perdida, distraída pelas coisas do mundo, muitas vezes cegas no pecado, naquilo que não agrada a Deus. Mas quando a gente pensa que Jesus desistiu de nós, Ele nos resgata. Jesus é aquele que é capaz de se preocupar com cada uma das suas ovelhas. E quando Ele sai à procura daquela ovelha perdida e Ele a encontra, Ele sente uma alegria muito grande. Ele sente uma alegria daquele que resgatou aquele que estava perdido. E aqui a palavra completa que Ele não quer que ninguém se perca. Jesus, Ele se preocupa com cada um de nós. Jesus, Ele ama a cada um de nós com amor sem igual. E assim Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que as suas ovelhas estejam sempre perto dEle, ouvindo os seus ensinamentos, acolhendo o seu amor, escutando as suas exortações. A palavra do nosso pastor também nos corrige, nos anima e nos faz voltar. Nos faz voltar para aquele redil, onde a gente sente toda a segurança. É na presença do Senhor Jesus que está a nossa segurança, que está a nossa certeza, que está a nossa verdade. Então, meu irmão e minha irmã, eu te convido nesse momento a meditar essa palavra. Talvez hoje você é essa ovelha perdida, essa ovelha que não sabe para onde ir, que já não escuta mais a voz do pastor, que se afastou do pastor e anda desorientada sem saber o que seguir. Se você hoje se considera essa ovelha perdida, lembre-se que Jesus, que é o nosso pastor, Ele está à sua procura. Deixe ser encontrado pelo pastor. Deixe ser encontrado por Jesus. Abra o seu coração e vai colocando na presença do Senhor Jesus as suas dificuldades, as suas limitações, as suas dúvidas, seus anseios. Vai colocando na presença do Senhor Jesus quais os motivos pelos quais você se afastou, quais os motivos que têm desorientado a sua fé, a sua caminhada. Vai apresentando ao Senhor Jesus. Mas talvez você hoje está angustiado e preocupado com outra pessoa. Talvez você traz no seu coração uma pessoa que é essa ovelha perdida. Alguém da sua família que precisa ser encontrada e resgatada por Jesus. Você também pode colocar essa pessoa na presença do Senhor Jesus, para que Jesus ele vai ao encontro dessa ovelha perdida. Jesus ele ama a todos e Ele não quer que ninguém se perca. Vai apresentando ao Senhor Jesus aquelas ovelhas perdidas da sua casa. Talvez você é a ovelha perdida, apresenta também ao Senhor Jesus. Deixe que o Senhor Jesus te encontre. E assim você vai sentir a alegria de Jesus ao te resgatar, ao te encontrar. Jesus ele se alegra com cada ovelha que é resgatada. Deixe-se ser resgatada por Jesus nesse momento. E você pode pedir perdão a Jesus pelas vezes que você foi aquela ovelha perdida, aquela ovelha rebelde, aquela ovelha que não quis ouvir a voz do pastor e assim se perdeu. Peça perdão a Jesus por tantas vezes
que a voz do mundo falou mais alto no seu coração e assim você foi se afastando daquele pastor que conduzia a sua vida. E também nós podemos, nesse momento, agradecer ao Senhor. Faça ao Senhor um agradecimento, um louvor, uma entrega, agradecendo a Jesus por não desistir de cada um de nós, por se preocupar com cada ovelha que se perde, por se alegrar em ter nos encontrado. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor não desiste dos seus filhos. O Senhor quer que todos se salvem, mas para isso é preciso abrir os ouvidos, abrir o coração para ouvir a voz desse pastor. Esse pastor que nos conduz às águas tranquilas, repousantes, para o caminho certo. O pastor que cuida das ovelhas, o pastor que resgata cada uma das ovelhas com amor sem igual. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por não desistir de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor Jesus. Peça a Jesus a força para a sua caminhada e faça um propósito com o Senhor de não se desgarrar mais, de não se perder mais, de não fugir mais da voz do pastor. E assim nós vamos caminhando, sendo cuidados por aquele que quer cuidar de cada um de nós e não quer que nenhum de nós nos percamos. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.